Bom, galera do primeiro ano, vamos aqui para respostas da atividade química sobre identificação do átomo. A primeira questão pergunta quais são as duas regiões básicas que compõem o átomo e quais são as três principais partículas que constituem o átomo e suas respectivas cargas elétricas, cargas relativas, né? Então vamos lá, tem aqui um desenho representativo do modelo atual do átomo, né? E aí a gente pode ver aqui que ele tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é essa região central aí com essas partículas azul e vermelha, que daqui a pouco a gente vai explicar quem são elas. E a eletrosfera é essa região que fica ao redor, né, em torno desse centro, desse núcleo. As partículas, né, nós conhecemos, são três partículas do átomo, as partículas fundamentais. Então nós temos os prótons, que são partículas de carga positiva, e elas estão no núcleo, no desenho representada pela bolinha azul, mas não tem questão de cor não, tá? É só para diferenciar uma da outra. Os nêutrons, que não têm carga, também estão no núcleo, então prótons e nêutrons ficam localizados no núcleo, e os elétrons, que têm carga negativa, eles estão situados na região da eletrosfera, ou seja, ficam girando em torno do núcleo. Tá? Então essas são as partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons, e as duas regiões do átomo, núcleo e eletrosfera. Na segunda questão, nós temos aí, um dos átomos usados na construção de bombas atômicas é o plutônio, símbolo Pu, com 94 prótons, 94 elétrons e 145 nêutrons. Elabore a representação para esse átomo. Então vamos ver o seguinte, nós podemos representar os elementos químicos, né, e tem uma representação específica para isso. De que maneira? Primeira coisa é o símbolo do átomo, o seu elemento químico. Então, no caso que é o plutônio, o símbolo é o Pu. Agora, a gente vai representar as partículas e sua identificação. O que é que ele tem, né? Então, 94 prótons, lembrando que prótons é o número atômico. O número de prótons é a mesma coisa que número atômico. Então, 94 vai ser representado aí, à esquerda e abaixo do símbolo do elemento. E agora a gente tem a representação da massa. A massa, que a gente aprendeu, que é representada pela letra A, é próton mais nêutron, ou seja, a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que esse átomo vem a ter, é a massa dele, né? Que está lá localizada no núcleo, como a gente viu na figura da questão anterior. Então, nós temos aí 94 prótons e 145 nêutrons. Se a gente somar esses valores, nós temos então que a massa do plutônio é de 239. E onde é que eu coloco ela? Representada acima, né? Que pode vir à direita ou também pode vir à esquerda. Essas duas maneiras estão corretas de representar o átomo, né? Então, nesse caso aí é o plutônio, mas poderia ser qualquer um átomo, vai seguir esse mesmo padrão aí. Já na terceira questão, nós temos o seguinte, o desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Determine entre as alternativas abaixo aquela que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros. Então, como eu disse anteriormente, o que um átomo tem, que é definido como seu número atômico, é a quantidade de prótons. Isso identifica um átomo. Quando você conhece a quantidade de prótons que ele tem, isso é suficiente para você diferenciar de outro átomo. Átomos diferentes vão ter números de prótons diferentes. Por isso que o número de próton é o que nós chamamos de número atômico, ok? Então aí a nossa resposta é a letra C, número atômico. Vamos seguir aqui. Quarta questão. Dadas as representações dos átomos neutros abaixo, informe seus respectivos número atômico, de massa, de prótons, de elétrons e de nêutrons. Então nós temos essas representações de átomos aí, né, que nem a gente fez lá na segunda questão. E agora a gente vai determinar, através dessas representações, os números atômicos desses elementos, o número de massa, de prótons, elétrons e nêutrons. São as partículas fundamentais, ok? Então vamos lá. Começando então pelo número atômico, sempre à esquerda e abaixo. Então, no ferro aí na letra A é 26, então a gente diz que Z, que é o número atômico, é igual a 26. Agora, a massa é aquela representação que está acima, né?
então é 56, então a massa desse elemento ferro é 56. Prótons, 26, porque o próton é a quantidade, é o seu número atômico, né? Eles são a mesma coisa. Elétrons, 26 também, porque se um átomo é neutro, todo átomo no seu estado fundamental, ou seja, neutro, tem número de elétrons, que é a carga negativa, igual a prótons, que é a carga positiva. Então, se o átomo é neutro, eles têm que ter o mesmo valor, mesma quantidade de partículas. Por último, só faltou o nêutron. Para determinar o nêutron, é só diminuir a massa do número de prótons. Então, eu vou ter 56 menos 26. Então, esse elemento aí em questão tem 36 nêutrons. Passando então agora para a próxima, nós temos aí a prata, né? Que o seu número atômico é 47, está aí à esquerda e abaixo, né? A massa vai ser 108. Próton é 47 porque é o mesmo que o número atômico. Os elétrons, já que o átomo em questão é nêutron, vai ser igual ao número de prótons, então 47. E os nêutrons, é só fazer aquela continha, 108 menos 47, né? Massa menos número de prótons, e a gente vai achar 61. Vindo agora para o tecnécio, nós temos o número atômico, então, 43, que é esse número abaixo e à esquerda. A massa, que é o número de cima, é 98. Prótons é o mesmo que o número atômico, 43. Elétrons é o mesmo que próton, porque o átomo é neutro, então é 43. E os nêutrons vão ser 98 menos 45, que vai dar menos 43, que vai dar 55. O magnésio agora, então nós temos o número atômico dele é 12, a massa é 24, tem 12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons, né? 24 menos 12 dá 12. Então nós temos aí as partículas determinadas do átomo de magnésio. Na quinta questão, certo? Alguns elementos têm seu nome originado em homenagem a corpos celestes, como selênio, que vem de selene, nome grego cujo significado é lua, ou telúrio, do latim teslo, que significa terra, ou de acordo com sua localização geográfica, como o escândio, da Escandinávia. Em relação a esses elementos, complete o quadro a seguir. Então nós temos esses três elementos como exemplos, o selênio, o telúrio e o escândio, e a gente vai identificar os seus números atômicos, números de massa e suas partículas, ok? Vamos começar então para a gente relembrar como identificamos os números atômicos, ok? No selênio, para a gente observar o número atômico em todos os elementos químicos, quando vir sua representação com símbolo, o número vai estar à esquerda e abaixo, como a gente está vendo a setinha aí apontando para o número 34. Então 34 é o número atômico do selênio, que é esse valor que está aí à sua esquerda e abaixo. Próximo passo então com as partículas atômicas. Então vamos começar pelo número de prótons, que é também bem simples. Prótons são as partículas de carga positiva. E os prótons equivalem ao número atômico, ou o número atômico equivale ao número de prótons. Isso quer dizer que eles são a mesma coisa, tá? O número de prótons é quem identifica o elemento químico, então ele é o número atômico do átomo. Então, nesse caso, como ele tem 34 prótons, o número atômico é 34 também. Beleza, vamos então agora para o número de nêutrons. Nêutrons, a gente vai fazer uma continha básica, lembrando que nêutrons e prótons, eles formam a massa do elemento químico, do átomo. Então, se eu diminuir a massa da quantidade de prótons que eu já sei, eu vou então descobrir quantos nêutrons tem esse átomo. Então, nesse exemplo aí do selênio, nós vamos diminuir então 79 de 34. Então, 79 menos 34, a gente acha o número de 45 nêutrons para o elemento selênio. Dando sequência aqui, então, vamos para os elétrons, que são as partículas de carga negativa. Bom, se os prótons são as partículas de carga positiva, os elétrons são as partículas de carga negativa. Quando um átomo é neutro, obviamente, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons, e a de elétrons igual a de prótons. Mas existem os átomos que não são neutros, são os íons, que nós já vimos. Então, os íons são átomos que têm número de elétrons e prótons diferentes. Então, o que é que a gente tem que ver? Se esse átomo tem alguma carga ou não. Essa carga pode ser negativa ou positiva. No nosso exemplo aqui, o selênio tem uma carga negativa, está 2 negativos, 2 menos. Então, isso quer dizer
que ele ganhou 2 elétrons ou tem 2 negativos a mais. Então a gente vai adicionar 2 elétrons à quantidade de prótons que ele já possui. Então se ele possui 34 prótons, ele neutro também teria 34 elétrons, porém ele tem uma carga de 2 negativos, ou seja, tem 2 elétrons a mais. Então nós vamos ter 36 elétrons nesse elemento aí, nesse átomo. E finalizando com o número de massa, é só observar o valorzinho que está à esquerda e acima, onde a setinha está apontando aí, que é o valor de número 79, ok? 79. Beleza, então vamos dar sequência para o telúrio, fazendo o mesmo procedimento que nós fizemos no elemento anterior, tá ok? Então o número atômico do telúrio vai ser o da esquerda abaixo, então vai ser 52. A quantidade de prótons é o número atômico, então é 52 também. Os nêutrons, a gente vai fazer aquela continha, diminuir 127 de 52, vai nos dar 75. Os elétrons, a gente vai observar se ele tem carga ou não. No caso do telúrio não tem nenhuma carga, então isso quer dizer que ele é neutro. Se ele é neutro, a quantidade de elétrons é a mesma da de prótons. Então nós temos também 52 elétrons. E por último, o valor da massa, que é esse valorzinho em cima aí, que está à esquerda de 127. Dando sequência agora para o escândio, mesma coisinha, o seu número atômico então vai ser 21, quantidade de prótons é a mesma, 21, neutro a gente vai fazer a continha, 45 menos 21, vai dar 24, os elétrons a gente observa se ele tem carga, e aí a gente vê que ele tem uma carga agora positiva, então positiva, isso quer dizer que ele tem que ter 3 prótons a mais do que os elétrons. Então se a gente já descobriu os prótons, que é 21, e essa quantidade é 3 a mais do que o elétron, então é só a gente fazer uma continha. Ele perdeu 3 elétrons, diminui 21 menos os 3, que vai dar então 18 elétrons. Então carga negativa, ele tem elétrons a mais, carga positiva, ele tem elétrons a menos, ok? Então a gente é só fazer essa diferenciação. E finalizando essa questão, nós chegamos ao número de massa do escândio, que vai ser 45. Tranquilamente a gente pode fazer a identificação das partículas de cada átomo, basta ter a sua representação. Então é isso, por hoje é só, até a nossa próxima aula. Valeu galera, lembrando, qualquer dúvida, manda sua pergunta lá no Google Sala de Aula, e também não esqueça de mandar sua atividade corrigida com as respostas para que eu possa avaliar e dar sua pontuação. Valeu galera, até a próxima aula, tchau, tchau.